Olá, gente, professor Cristiano Posse aqui, mais uma dica do nosso canal, hoje falando sobre mergulhar na profissão do seu cliente. É muito importante na hora da venda você saber qual a real necessidade dele em cima da profissão. O que ele faz? Qual a real necessidade dele? Se você compreende as necessidades do cliente na prática, isso vai facilitar você na interação e na barganha da sua venda com ele. Não adianta muitas vezes você falar de muito termo técnico que ele vai acabar não compreendendo nada. O termo técnico, as coisas técnicas são muito importantes para você ter uma ótima base. Mas muitas vezes na venda, você precisa ter uma prática maior e mergulhar na profissão dele. Então, se você conhece um pouco de profissões, é só você entender basicamente o que ele faz e direcionar a necessidade dele para o que ele executa todo dia. Gente, isso vai facilitar a sua venda para caramba. Não adianta muitas vezes ficar falando de campo de aberração, ponto focal, que o antirreflexo tem 10 camadas, 12 camadas, muitas vezes ele não vai entender nada. Agora, se você leva o seu conhecimento técnico de uma forma mais simples para ele, no que ele faz na prática, eu garanto que fica muito mais fácil para ele comprar a sua ideia. Olha só esse exemplo. Se você vai atender um professor ele corrige prova demais. Então você pode falar, poxa, eu sei que o senhor corrige muita prova, então você precisa de um campo de perto muito bom, porque você muitas vezes fica pegando aquelas letrinhas pequenas dos seus alunos, ou então algumas letras que são difíceis de se compreender, né? E você tem que ficar lendo muitas vezes alguns livros também para você pesquisar. Então você precisa de um bom campo a pé. Você está falando para ele de algo que ele faz. A interação, a média distância que o senhor faz também lá na sua sala de aula. Às vezes é um aluno que te chama a 2, 3 metros e você muitas vezes tem que ficar caçando a imagem na lente multifocal. A gente tem uma lente que é uma lente intermediária. Aí você pode falar da desktop, ou você pode falar da Interview ou de algum outro fabricante. Olha, nós temos uma lente que corrige muito bem o intermediário e o perto, que é excelente para a sua profissão de professor. Eu sei que o senhor também faz muita pesquisa na internet, então nós temos alguns produtos aqui que vão facilitar, te proteger, porque o senhor fica muito tempo pesquisando, né, com tratamentos. Aí você pode entrar com o antirreflexo. Ele também sente muita fadiga ocular porque ele fica lendo muito, pesquisando muito. Então tudo isso é o que ele faz na prática. Se você fala que ele corrige prova, que ele interage muito dentro da sala, que ele faz muita pesquisa na internet, poxa, isso é o dia a dia dele. Então fica muito mais fácil você indicar os produtos em cima de cada necessidade. Correção de prova, campo de perto maior, interação a média distância, lentes intermediárias, muita pesquisa na internet, proteção com lente com antirreflexo que possuem essa proteção hoje, esse tratamento, fadiga ocular, lente com grande campo de visão para diminuir esse estresse ocular. Olha só como fica muito mais fácil você mergulhar. Um outro exemplo, o arquiteto, por exemplo. O arquiteto ele trabalha com muita planta, muito projeto. Você pode também falar com ele das lentes intermediárias, que geralmente eles trabalham com aquelas mesas muito grandes, como está aí na foto, uma planta muito enorme. Então ele precisa ficar caçando muitas vezes a imagem e às vezes entra alguém dentro da sala, então alguém lá no trabalho chama ele a uma média distância. Ele vai ter uma lente intermediária que vai ajudar ele nesse processo do trabalho dele. Ambiente com muita poeira, aí você pode lembrar lá de um dos nossos vídeos que fala sobre eletricidade estática, que existem alguns antirreflexos que eles acumulam muita poeira, e acumulando muita poeira faz com que a pessoa limpe muito mais vezes o óculos. Isso é alta eletricidade estática. Então existe uma lente que tem uma eletricidade estática baixa, várias lentes, que vai fazer com que a lente acumule menos poeira, fazendo com que a pessoa limpe menos. Não tem necessidade de você falar com ele eletricidade estática, mas você conhece o termo técnico. O que você vai falar para ele é o seguinte: olha, nós temos alguns produtos, já que o senhor trabalha com muita poeira, o senhor visita a obra, né, prédios, construções, né, aquela poeira de cimento, né, de madeira, ali do corte, né? Então nós temos um produto que ele vai fazer com que você limpe menos a sua lente, te facilitando no seu dia a dia, aumentando, prolongando a vida útil da sua lente. Você também dirige muito, porque você como arquiteto, você fica visitando uma obra aqui, uma obra em outra cidade, ou então em outra rua, você precisa de uma lente que tem um bom campo de visão também. Nós temos também lentes que vão te facilitar para você na direção. Aí nós temos os tratamentos Night Drive, lentes que foram desenvolvidas para a direção, como a Drive Safe da Zeiss, como a Enroute da Roya. Gente, se você mergulha na profissão do cliente e fala da necessidade dele,
Fica muito mais fácil de você vender, ok? Esses são alguns exemplos, teriam muitos outros exemplos aqui para a gente passar, mas guarde essa dica, mergulhe na profissão do seu cliente, entenda a real necessidade dele, vai em cima do que ele precisa, fale palavras fáceis de se entender, por mais conhecimento técnico que você tenha aqui, é muito importante, você não vive sem ele dentro da ótica, mas você transforma isso em informação que ele vai compreender, vai comprar a sua ideia, eu garanto a você, por prática e por experiência de anos no mercado, trabalhando diretamente com o cliente, você vai aumentar o seu faturamento com certeza. Beleza, gente? Segue aí mais uma dica do nosso canal, se inscreva, dê aquele like, compartilhe e até a próxima!